vamos falar um bocadinho do fim de vida dos edifícios. Eu vou dar aqui uma introdução. Primeiro depois de passar à mão. Em princípio. Depois eu tens. Deixa eu ver se tens ou não. Ele agora depois já tens. Ok. Então, eu vou falar aqui sobre alguns conceitos básicos e fazer um enquadramento legal, ok? Depois, abordar levemente algumas metodologias, porque a parte das metodologias e ferramentas vai ser explicada, vai ser mostrada com muito mais propriedade pelo MEC, pelo António Vilhena, que vai nos falar aqui de um projeto que foi desenvolvido há um tempo atrás sobre auditorias pré-demolição. Então, primeiro aqui, em termos de motivação, porque é que falamos tanto da construção, dos edifícios? Esta informação já não é recente, ok? Já é de 2007, mas já em 2007, numa projeção para 2030, o ano mágico, como diz a Vanessa, se verificava que o setor dos edifícios, aqui não é construção, é edifícios, ok? Tinha a melhor relação custo-eficiência no que concerne à descarbonização. O que é que isto quer dizer? Que para o mesmo valor de dinheiro investido, conseguíamos uma quantidade muito maior de emissões evitadas, de emissões de carbono evitadas. Portanto, isto, a par da legislação de eficiência energética, por exemplo, que vem vindo a ser desenvolvida, é mais um móvel para que uma série de edifícios e dos seus elementos cheguem ao fim de vida, porque, além de outros aspectos, têm que ser substituídos por outros mais eficientes. E então, o que é isto do fim de vida? A vida útil tem uma definição normativa, que é o período de tempo após a construção ou após a instalação, durante o qual o edifício e os seus elementos correspondem aos requisitos de desempenho pré-definidos. E, por oposição, o fim de vida é quando deixam de corresponder. Qual é o problema? Com uma definição aparentemente muito simples, temos aqui uma panóplia de critérios, porque os requisitos podem ser estéticos, podem ser de segurança, segurança à intrusão, segurança estrutural, podem ser de eficiência energética, podem ser simplesmente de gosto do proprietário, podem ser de função. Um edifício, um centro comercial já não tem agora ter essa função, passa a ser um edifício de escritórios, portanto, está aqui uma panóplia de motivos para que um edifício ou os seus elementos, isto vai ser sempre um edifício ou os seus elementos, cheguem ao fim da sua vida útil. E também, quando chegamos ao fim da vida, há um leque de opções que podem ser aqui tomados. Portanto, temos aqui a opção da reabilitação, a opção com substituição de elementos, com reaproveitamento de outros, a opção do desmantelamento ou da demolição seletiva do edifício, ou por isso simplesmente chegar lá com máquinas e deitar tudo ao chão. E estas opções, tomadas no fim de vida do edifício, vão acabar por influenciar aqui a questão da linearidade ou da circularidade, o nível de linearidade ou de circularidade em que estamos, e também necessariamente aqui o nível de sustentabilidade. Portanto, quanto maior a reutilização do edifício, neste triângulo invertido, não é? Que é a situação ideal, quanto maior a reutilização do edifício, maior o nível de sustentabilidade e de circularidade que nós vamos estar a promover no fim de vida. E chegamos ao fim de vida, quer queiramos, quer não, por muita circularidade que tenhamos, vamos sempre ter resíduos. A definição de resíduo de construção aqui vem muito da legislação, portanto, são todos os resíduos que resultam de obras de construção, de remodelação, de demolição, de derrocada, tanto de edifícios como de infraestruturas. E uma das grandes características dos resíduos de construção, em contraponto com resíduos industriais, por exemplo, é a heterogeneidade, enquanto que numa indústria conseguimos saber em permanência mais ou menos quais e em que quantidades são os resíduos gerados, numa obra é mais difícil, e também a diversidade geográfica, portanto, a dispersão geográfica das obras e temporária. Portanto, isto são questões que acabam por dificultar também aqui a gestão de resíduos. E quando falamos nos tipos de resíduos, eles são muito diversos, são legalmente... desculpem, enganei.
são legalmente incluídos de acordo com a lista europeia de resíduos no capítulo 17, nestes subcapítulos, e depois dentro destes subcapítulos cada resíduo tem um código de 3 letras que lhe é atribuído. Portanto, vemos ali desde o betão a materiais contendo amianto, a madeira, plástico, vidro, temos uma variedade enorme de resíduos, como estão também aqui refletidos em algumas fotografias, alguns com uma maior segregação, outros menor, alguns depende muito também da maneira como eles foram integrados em obra, não é? Se foram colados, se foram montados, se estão integrados em outros elementos ou não. Portanto, temos aqui uma miríade de resíduos que podem ser gerados. E são muito importantes porque representam mais de 30% de todos os resíduos gerados na Europa. Uma grande parte são resíduos de origem mineral, portanto temos aqui um grande potencial de reaproveitamento, mas no entanto só 40% em média, e isto já é ser positivo, não é? É que são reaproveitados, ou reciclados, ou reutilizados, ou valorizados, etc. Sendo que 35% acabam em aterro. Temos ali ao lado, foi a informação mais recente que eu também encontrei na altura, quando estivemos a preparar estas apresentações, em 2018, dos resíduos valorizáveis, porque os perigosos já não são valorizáveis, não é? Têm um destino obrigatório. Dos resíduos valorizáveis temos aqui uma grande percentagem, o azul, que são encaminhados como R13, que é o código LER para vamos armazenar para depois reciclar. Mas entre o vamos armazenar e o vamos reciclar, há muitos que se perdem pelo caminho. Temos ali a eliminação, que aparentemente é relativamente baixa, não é? E depois temos a valorização, mas a valorização, como depois vamos ver na apresentação do MEC, às vezes também tem ali alguns conceitos duvidosos e alguns encaminhamentos que se calhar não são os reportados, aquilo que nós vemos nestes gráficos, se calhar quando nós olhamos para a realidade não corresponde exatamente. Portanto, sim, há aqui um grande potencial de melhoria, e isto não é criticar o setor, é sim identificar um potencial de melhoria, porque há sempre margem para melhorarmos. Em termos de enquadramento legal, o principal decorre do Regime Geral da Gestão de Resíduos, que é atualmente o Decreto 102 de 2020 e que teve já algumas alterações. Temos ali resíduos com fibras de amianto, aqui tanto em questão de gestão dos materiais como em questão da proteção do ambiente, transporte de resíduos, e depois temos aqui 2 diplomas que acabam por consubstanciar as obrigações do Regime Geral de Gestão de Resíduos para as obras públicas, o Código dos Contratos Públicos, e para as obras privadas, o RJUE, o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. Em termos do Decreto-Lei 102, não temos grandes novidades, porque na realidade nós já fomos um dos primeiros países a ter uma legislação específica para os RCDs, que era o antigo Decreto 46 de 2008, se eu não estou em erro. 7, 2007. 8. É 8, não é? Já disse certo. Ok. Fiquei organizada agora. Fomos pioneiros nisso e tínhamos lá já uma série de obrigações que agora se mantêm. Portanto, sim, na realidade, aqui o que importa destacar, isto não é o decreto-lei, ou nem sequer tudo o que se aplica aos RCDs, mas o que importava aqui destacar era o reforço da hierarquia de gestão de resíduos, os objetivos, ok? Portanto, aqui os 70% em peso com destino a preparação para reutilização ou reciclagem. Aqui temos uma novidade que era para as pequenas reparações e obras de bricolagem que não são feitas a nível profissional, cada um de nós faz em casa. A responsabilidade sobre esses resíduos cai agora claramente sobre os operadores de gestão, sobre os sistemas de gestão municipais. Interrompam se quiserem, está bem? Se tiverem dúvidas, comentários, contribuições, estejam à vontade.
Temos aqui esta questão da utilização em obra, desde que se cumpram os princípios da proteção humana e do ambiente, e aqui sim temos uma questão que eu acho que é muito relevante, que é a possibilidade de serem realizadas em obra algumas operações isentas de licenciamento. E para isso são estabelecidas regras gerais, sendo que atualmente já existem as regras gerais para estes 4 tipos de resíduos. Portanto, fresagem e evitagem de RCDs, resíduos de bolacha da via férrea, incorporação em betão e RCDs mistos. Há aqui já alguma margem para fazer, para realizar operações em obra com isenção de licenciamento. Depois, nas obras públicas, temos então a obrigação que já tínhamos antes, no 46 de 2008, do PPGR, Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. Caso o dono de obra não ateste a correta implementação do PPGR, ela não está em condições de ser recebida, quer dizer o quê? Que os atos administrativos associados à obra já não dependem só da qualidade do trabalho realizado, mas também da gestão dos resíduos, como é que a gestão dos resíduos é realizada. Portanto, é necessário que haja aqui uma evidência de que o PPG e de que a gestão de resíduos em obra foi realizada de acordo com a legislação, para que a obra seja recebida. E temos aqui um novo objetivo, que pode ser mais ou menos ambicioso, depende de como interpretemos, de pelo menos 10% de materiais reciclados. E isso eu acho que é ambicioso. Quando falamos em 10% de materiais que incorporem reciclados, já começa a ser um bocadinho menos ambicioso, porque se formos pensar, por exemplo, que o betão pode ter alguma percentagem de incorporação, mesmo que a percentagem seja muito baixa, o betão tem algum peso enorme na obra. Portanto, temos aqui, de qualquer forma, ter um objetivo já é ótimo, e se conseguirmos cumprir, mesmo que nesta perspectiva, é já qualquer coisa, pelo menos que as pessoas tenham em mente que isto é um objetivo e que temos que caminhar para este objetivo. Em termos das obras privadas, existem as obrigações gerais de gestão de resíduos, ter o sistema de triagem em obra, de acondicionamento, ter uma metodologia de triagem definida, e depois temos aqui os 2 aspectos mais óbvios para aquelas limitações dos atos administrativos, que são ter um registro de dados de RCD, registro do sistema de gestão em obra, registro das EGAR, das guias de resíduos que acompanham os resíduos à saída da obra. Isto tem que estar juntamente do livro de obra. E ter a limpeza da área de intervenção. E isto, no caso de obras de urbanização, limita também, mais uma vez, a aceitação da obra. Em caso de obras em edifícios ou de obras que não sejam de urbanização, pode limitar a atribuição da licença de utilização, ok? Portanto, temos aqui a obrigatoriedade de, não só de gerir bem os resíduos, mas de o evidenciar, de ter provas disso. Ainda no enquadramento legal, para os materiais contendo amianto, temos então aqui, eles acabam por merecer uma atenção especial, porque não sei se têm noção, mas mais de 50% das mortes na Europa relacionadas com saúde no trabalho são devidas a fibras de amianto. Vi isto esta semana e fiquei chocada, não tinha também essa noção. Vi esta informação esta semana. Portanto, o amianto é um material que há uns anos atrás era mesmo muito frequente, não são só as coberturas de fibroamianto. Tínhamos amianto em portas corta-fogo, em pavimentos, em estuques, em, sei lá, numa miríade de materiais que eram integrados nos edifícios. E, portanto, neste momento, temos aqui obrigações, quer ao nível da gestão de resíduos, os materiais que contêm amianto são perigosos no manuseamento ou quando estão degradados, não quando estão em perfeitas condições, não é? Portanto, no manuseamento é necessário que eles sejam encapsulados com líquidos próprios, com materiais próprios para tal, para que não haja libertação de fibras, e depois também embalados ai, que eu engano-me aqui no botão.
em sacos que também, durante o transporte, não permitem que haja a dispersão de fibras. Além disso, temos as obrigações relacionadas com a saúde dos trabalhadores e da envolvente, da população envolvente, e então temos a obrigatoriedade de comunicar, de desenvolver um plano de ação, um plano de intervenção para todas as obras que tenham manuseamento de amianto, de materiais contendo amianto, e tem que ter o plano de implementação, os EPIs, equipamentos de proteção, as câmaras de descontaminação, portanto, isto tudo tem que estar descrito no plano, que tem que ser submetido à ACT com pelo menos 30 dias de antecedência. Ok? Portanto, temos aqui esta obrigatoriedade para o amianto. Depois, ainda em termos aqui não de legislação, mas de regulamentação, aqui, se calhar, quem está mais alerta para estas questões são as empresas de maior dimensão, porque o regulamento da taxonomia, o regulamento europeu da taxonomia, é aplicável a empresas com a obrigação de publicar demonstrações não financeiras ou a intervenientes no mercado financeiro, que disponibilizem produtos com o rótulo de sustentabilidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, à semelhança das diretivas que vêm combatendo o greenwashing, em que se diz que, para dizer que o produto é verde, que é sustentável, eu tenho que o demonstrar e tenho que dizer qual é a base dessa declaração, dessa claim. Também as empresas, para dizerem eu sou verde, eu sou sustentável, têm que ter uma base para isso. Têm que dizer eu sou verde em 10% da minha atividade, eu sou sustentável porque faço isto ou aquilo, e o regulamento da taxonomia acaba por ser um sistema de classificação destas atividades e de transparência também, porque define critérios para determinar. Primeiro define as atividades que podem ser consideradas verdes, ok? Tem uma lista de códigos NACE, que é mais ou menos o equivalente ao CAI, tem alguma equivalência. Tem a lista de códigos NACE das atividades que são elegíveis, que podem ser consideradas verdes, ok? Depois define os critérios para que a empresa possa determinar se elas realmente são ou não verdes. E para tal, para serem verdes, as atividades, não as empresas, sempre as atividades, porque uma empresa pode ter várias atividades. As atividades podem contribuir para um destes 6 objetivos, sendo que eu assinalei aqui a transição para a economia circular, porque acaba por ser aquela que está mais relacionada com o fim de vida, ok? Portanto, temos aqui as alterações climáticas, tanto na perspectiva da mitigação como da adaptação, que já foram... eu esqueci-me de dizer isto antes, mas o regulamento da taxonomia define as atividades, define que irão haver critérios, mas não define exatamente quais são os critérios. Então, depois existem atos delegados, que são estes 2 regulamentos, o primeiro de 2021 para as alterações climáticas e o segundo de 2023 para os restantes objetivos, e são estes regulamentos que definem quais são os critérios para que a empresa, para que a atividade contribua para um destes objetivos. Vocês vão ter acesso aos slides, está bem? Aos slides todos têm os links. E como é que vemos isto? Portanto, temos os códigos NACE, e se a atividade da empresa, ou uma das atividades da empresa, está nesta lista, quer dizer que é elegível. Se não, nem vale a pena continuar. Se for elegível, vamos ver se ela contribui para um dos 6 objetivos. E estas condições são cumulativas, ok? Se contribui para um dos 6 objetivos, vamos ver a próxima. Não causa danos significativos a nenhum dos outros, que é o Do No Significant Harm. Ok, sim, vamos ver a próxima. Está em conformidade com salvaguardas mínimas sociais? Sim. Então, a atividade está alinhada, pode ser reportada, pode ser declarada como verde, como contribuindo para os objetivos, ok? Eu tinha detectado já este erro, entretanto esqueci-me de corrigir, peço desculpa, mas vocês depois vão ter acesso aos slides corrigidos. Aqui, estas setas não deviam ir ao não elegível, mas sim ao não alinhado. Estas aqui. Porquê? A partir do momento em que está no NACE, a atividade é elegível. Depois, se não cumprir apenas um destes objetivos, ela continua a ser elegível. No próximo ano reavaliamos e vemos se ela já está alinhada ou não, mas neste momento ela não está alinhada. Portanto, falta aqui uma caixa no intermédio.
que é o não alinhado, ok? Eu depois vou corrigir isto antes de vos passar o slide. Pronto, sim. Isto tem que ter algo depois de verificação por algum organismo? Boa pergunta. Eu julgo que não. Quer dizer, isto supostamente é reportado no relatório único, no relatório de sustentabilidade ou no relatório, pronto, que depois será auditado nos casos em que seja obrigatório. Mas eu julgo que quem não é obrigado pode na mesma usar este esquema. E que as candidaturas ao PRR teve para estudo. Teve que ser auditado. Pois, já está. Auditado não, tem que declarar. Mas não é auditado. Não sei se depois no fecho se vão ver ou não, mas tivemos de colocar umas coisinhas a dizer que estão em linha com isto e assinar e não sei o quê. Exato. Pronto, eu só antes de passar à frente, deixar aqui ainda 2 comentários. Afinal, não sei se vão auditar. Pois, mas é possível. Só antes de passar à frente, deixar aqui 2 comentários. Para que é que isto serve? Na realidade, e isto hoje em dia é um critério de financiamento, ok? Os programas de financiamento públicos vão verificar isto, é um critério. Os bancos começam a verificar isto. Vocês conseguem dinheiro na mesma, mas se calhar conseguem no mais caro se não tiverem estes reportes ou se não tiverem alinhados com estas diretrizes. Portanto, era o financiamento. Sim, basicamente é muito pelo financiamento que vai. Sim, exato. E os fundos, eu ia dizer os fundos também. Os fundos de investimento, os bancos e os financiamentos públicos, exato. Acabam por hoje em dia já ter. Porquê? Porque os bancos e os fundos de investimento têm obrigatoriamente que reportar os seus investimentos, se estão verdes ou não. E, portanto, eles precisam também desta informação para se autoavaliarem, ok? Depois, outra questão. Isto é um regulamento que já vem de há quase 4 anos, ou mesmo 4 anos. Entretanto, já tinha havido outros desenvolvimentos na área da sustentabilidade e, entretanto, andava assim todo um bocado preocupado, não é? Uns preocupados, outros já avançarem. E a Comissão Europeia também com esta instabilidade toda internacional e os passos atrás, publicou há cerca de um mês, talvez nem tanto, uma proposta de pacote regulatório, que é o Omnibus, que vem abrandar um bocadinho estas questões, ok? Vem dizer, se calhar não são as empresas com mais de 500, se calhar são as empresas com mais de 1000 que têm que fazer certas coisas, se calhar não é já em 2025 ou 2026, se calhar vamos deixar isto para 2028, portanto há aqui algum abrandamento na implementação destas questões. Especificamente em relação à taxonomia, as alterações que estão propostas, e isto não está ainda aprovado. Isto foi lançado, agora está em fase de discussão. Supostamente a Comissão queria fazer disto um processo rápido. Não sei se vai ser tão rápido, porque há alguma controvérsia ainda. Pronto. Mas, em relação à taxonomia especificamente, o que acontece é que, muitas vezes, era relativamente fácil, já vos vou mostrar uma ferramenta, era relativamente fácil de dizer que eu estou alinhada, eu contribuo significativamente para um destes objetivos. Agora, alguns deles, dizer que eu não os prejudico, era mais difícil dizer que eu não prejudico significativamente um objetivo do que dizer que eu contribuo para outro. E esta é uma das questões que vai ser simplificada. A outra questão tem a ver com os patamares de obrigatoriedade de reporte, portanto, vão também ser ali alterados para empresas com maior dimensão, ok? Vamos ver se será aprovado ou não, mas previsivelmente. Portanto, aqui, em termos de ferramentas e metodologias, sendo muito rápida, porque isto já foi falado, temos os sistemas de avaliação de sustentabilidade que tipicamente têm também critérios para o fim de vida. Temos, por exemplo, aqui o BRIM, tem aqui na parte dos resíduos 3 créditos pelo menos relacionados, em que temos o desvio de aterro com um dos critérios e a redução de resíduos como outro, com 2 créditos. Dentro da redução de resíduos temos aqui o que é que temos que fazer, portanto, previsão, acaba por ser também um bocado o que nós já temos no PPG, procedimentos para e monitorização da gestão de RCD, ter um responsável. Se ninguém é responsável, ninguém faz. Portanto, é preciso definir quem é que tem a responsabilidade sobre a implementação da gestão de resíduos em obra. A auditoria pré-demolição, que vamos ver adiante. E aqui o reporte, o reporte dos resultados da gestão de resíduos, está bem? Depois, em termos do LEED, temos mais uma vez aqui
a gestão de materiais e recursos, também com créditos para a reutilização de materiais. Na SBTool temos também indicadores sobre os materiais e produtos reutilizados, utilização de reciclados, aqui também, pronto, com a contribuição para o CO2, os materiais orgânicos, a utilização de substitutos do cimento, sabendo que o cimento é um grande contribuidor para o CO2, e também aqui temos a gestão de resíduos durante a operação. Temos aqui só um exemplo do Levels, em que temos também a obrigatoriedade de reportar os resíduos de construção e demolição. Portanto, temos aqui numa fase 1, projeto conceptual, temos que incluir nesta fase já a gestão de RCDs. Na fase 2, durante o projeto detalhado, tem que haver um inventário dos resíduos que são esperados em obra e, no final da construção, tem que haver a validação dos dados de projeto. E sim, os sistemas de certificação são uma grande ajuda, mas a maioria dos edifícios não os aplica, não é? Ainda por enquanto, é para edifícios um bocadinho mais emblemáticos, para empreendimentos comerciais ou de turismo, mas ainda assim é necessário que no fim de vida exista uma gestão. E para que os resíduos possam ser encaminhados para destinos mais nobres, tem que haver uma separação. E para haver a separação não podemos chegar lá com a máquina e deitar tudo abaixo. Portanto, tem que haver também aqui uma demolição seletiva, tem que haver primeiro um planeamento, depois que a demolição seja seletiva e só então o encaminhamento de acordo com a hierarquia de gestão de resíduos. E para haver esse planeamento é preciso conhecer o que é que existe no edifício. Então temos aqui a auditoria pré-demolição como essencial para garantir este caminho e também os passaportes de edifícios, de materiais e depois de edifícios, que já foram também falados de manhã, são aqui um grande contributo para termos este conhecimento do que existe no edifício e esperemos que no futuro seja isto que acontece, não é? Chegamos ao fim da vida do edifício, sabemos exatamente quais são os materiais que lá estão, onde é que eles estão, em que condições é que foram aplicados e se os conseguimos retirar ou não. Depois temos aqui a possibilidade de incorporação de materiais secundários ou reciclados. Há muitos materiais que podem ser incorporados, às vezes não com a mesma função ou não, mas por exemplo, sei lá, portas, janelas que são utilizados em elementos de decoração, como cabeceiras de cama, como molduras de fotografias, como portas em zonas menos nobres, ou janelas, caixilharias, portanto, que não são duplas, que não têm a eficiência energética que nós hoje temos exigência, mas se calhar em armazéns, em divisórias interiores, podem ser reaplicadas. Temos a possibilidade de reutilizar madeiras, cantarias, outros objetos de arquitetura com decoração ou com uma função específica. Mas, na realidade, quando nós pensamos em... por acaso, era ainda no anterior? Não, era aqui. Na realidade, quando pensamos em resíduos, em RCDs, pensamos noutro tipo de materiais. Portanto, temos os metais, que já hoje em dia, pelo seu valor comercial, são reciclados quase a 100%, não é? As misturas bituminosas também já existe aqui um grande caminho feito, só para verem, a ANA Aeroportos, por exemplo, nas suas obras de pista, tem já tipicamente uma incorporação de reciclados muito elevada e estamos a falar aqui de pavimentos com uma exigência técnica também muito elevada. Portanto, é possível, faz-se com qualidade e com um aproveitamento de material muito, muito elevado. Para madeira, vidro, plástico, se calhar é mais complicado, porque é mais complicado em termos de condições de instalação, em termos de condições de conservação, em termos também das possibilidades de reincorporação, mas pronto, mais uma vez, é equacionável. E a maior parte dos resíduos que são reaproveitados são os minerais de betão, de cerâmica, que podem ser incorporados em bases de estrada, que podem ser incorporados novamente em betão, que têm aqui já tipicamente também uma miríade de aplicações, até com especificações desenvolvidas pelo NEC, não só para os inertes, mas pronto, com várias especificações técnicas desenvolvidas pelo NEC para a aplicação de materiais secundários. Já não em termos de
circularidade, mas apenas de CO2, de descarbonização. Temos também aqui os materiais tradicionais e de origem natural como uma boa opção para a redução da pegada de carbono. E agora, só para terminar aqui, vou-vos, seguindo a mesma lógica, acabamos com a taxonomia novamente, vou-vos mostrar aqui uma ferramenta que eu acho que é muito, muito útil. Já sei no ponto de Não precisa agora. Então, vou-vos mostrar aqui, para se quiserem explorar, isto não é só para quem tem a obrigatoriedade, mas isto é muito interessante porque também dá ideias aqui sobre como contribuir para alguns desses aspectos. Portanto, esta é uma ferramenta, é oficial da Comissão, ok? Portanto, à partida podem confiar que está atualizada. Temos aqui, para a aplicação do regulamento da taxonomia, vocês vão ficar depois com os slides e têm lá o link para isto, se quiserem. Têm todas as atividades que estão listadas no regulamento, ok? E depois têm aqui os 6 objetivos e para que objetivo é que cada atividade contribui. Sendo que temos uma contribuição direta, uma contribuição enabling é o quê? A minha atividade permite que outra contribua para este objetivo. Não é a minha, mas eu estou a facilitar que outra o faça. E a transitional, eu ainda não estou lá, mas a minha atividade é uma atividade de transição que vai permitir que se contribua para aquele objetivo. Portanto, se for enabling, tem o Ezinho, se for transitional, tem também um T, agora não aparece aqui, está aqui. Quando não é nada, quando é direta, não tem nada, ok? Podemos fazer aqui pesquisa, eu vou pôr aqui construction. E eu, em Lisboa, abri a demolição porque tinha mais, pronto, é muito direta, tem mais a ver com o que estamos aqui a falar, mas, entretanto, também aqui, a demolição, como veem, só contribui aqui para a economia circular e é relativamente direta, é relativamente simples, mas se nós formos aqui à renovação, já vemos que ela é uma atividade de transição para a mitigação das alterações climáticas, ok? E contribui diretamente para a adaptação, quando nós fazemos a renovação dos edifícios, a sua reabilitação, esperamos também estar a adaptá-los às alterações climáticas e para a economia circular, ok? Eu vou abrir aqui economia circular e vocês vão ver aqui tem como é que ele contribui para este objetivo, ok? Tem aqui a referência ao Levels. Depois tem aqui toda a descrição. Tem aqui um dos critérios, é que pelo menos 50% do edifício seja mantido, ok? E tem aqui depois outros, portanto, a minimização da utilização de raw materials, tem aqui uma série de outros critérios que permitem identificar se a atividade de remodelação que eu estou a desenvolver contribui ou não para este objetivo em específico. E depois, como é que eu verifico que ela não prejudica os outros? Ok? Tem aqui os critérios. Este é um daqueles casos que eu dizia que é mais complicado dizer que eu não prejudico significativamente o objetivo, porque a lista deste anexo é infindável. Pronto, depois tem aqui para cada um deles. Pronto, eu acho muito as minimum safeguards. Esta parte é social, ok? As salvaguardas mínimas sociais. Portanto, eu acho muito interessante esta ferramenta porque, mesmo para quem não precisa de reportar, há aqui uma série de critérios que podem ser orientações e que podem ser, podem ajudar a definir estratégias, ok? Espero que utilizem. Espera aí, vou só minimizar isto. E vou passar aqui a palavra, então. Vou passar a palavra à engenheira Isabel Martins, que irá detalhar o tema das auditorias pré-demolição, com uma propriedade que eu não tenho. Obrigada. Vamos então aqui.
Agradeço à Três Drivers o convite para estar aqui a falar e agradeço também à Ordem dos Engenheiros da Região Norte ter-nos recebido aqui para estas ações de capacitação. Eu sou Isabel Martins, trabalho no Departamento de Materiais do UNEC. O outro autor desta apresentação e que a fará em Coimbra é o engenheiro António Vilhena, que trabalha no Departamento de Edifícios, que acabam por se complementar no tema que hoje vamos aqui falar. Que, aliás, vou eu falar, porque ele falará em Coimbra. Começando por um pequeno enquadramento, houve um relatório da OCDE em 2023 que disse que realmente nós estamos a cumprir alguns objetivos do desenvolvimento sustentável. No que se refere ao ODS 2, de garantir padrões sustentáveis de consumo e produção, é um desafio muito grande porque não o estamos a cumprir. E, portanto, esta é uma preocupação que todos nós devemos ter. E essa preocupação também se acaba por refletir no dia de sobrecarga da Terra, que cada vez ocorre mais cedo. Em Portugal este ano vai ser no princípio de maio, portanto quer dizer que nós continuamos cada vez a consumir mais recursos do que o planeta nos dá, e quanto mais cedo for no ano, quer dizer que mais recursos andamos a consumir e que eles não tiveram tempo de se regenerar. Um dos principais setores responsável por este consumo de materiais é o setor da construção, todos vocês têm essa noção, certamente. É responsável por 50% da extração de materiais, conduz a 32%, estes números valem o que valem, porque são sempre muitas estimativas, mas dará origem a 32% de resíduos, que não são só resíduos de construção, estamos a falar de toda a cadeia de valor da construção. Consome 42% de energia e é responsável por 36% das emissões. E, mais uma vez, eu refiro toda a cadeia de valor da construção. Então, é mesmo necessário, todos já ouvimos isto e vamos continuar a ouvir dizer, porque eu acho que realmente temos que continuar a dizer, para ver se nos mentalizamos, que temos que passar para uma economia circular, reduzir a produção de resíduos e a poluição, manter os produtos materiais durante mais tempo no seu ciclo de vida para poder generar o capital natural. E o que acontece é que dentro da construção os edifícios são um dos principais responsáveis pelos consumos de materiais. Então vamos ter que atuar nos edifícios a todos os níveis do ciclo de vida, desde a produção das matérias de construção, até à parte da concepção, à parte da construção, do uso e do fim de vida. Em termos da concepção, cada vez uma concepção mais para a desconstrução, para que no fim de vida se consiga facilmente separar os vários materiais ou elementos. Em termos da construção, utilizar os passaportes de materiais, porque isto é como nós termos o rótulo no arroz ou no açúcar com o que é aquilo composto, portanto, o que é para materiais, não é assim, não vale a pena fazer disto um bicho de 7 cabeças, isto é uma coisa normal, todos nós vemos os rótulos no supermercado, isto é um rótulo que vai existir para materiais. Em termos de uso, interessa-nos estender mais o tempo de vida das construções, no fim de vida fazer a demolição seletiva, e neste momento é uma demolição seletiva mais difícil de fazer porque não havia este hábito de se fazer a concessão já para a desconstrução, e se pudermos reutilizar, será a melhor maneira de nós voltarmos a introduzir os materiais, porque diminuímos a quantidade de carbono incorporado. Se olharmos para os resultados do censo 2021 no que respeita aos edifícios, vemos que os edifícios até 1980, cerca de 240 mil precisam de reparações ou médias ou profundas. Ou seja, nós vamos ter que fazer renovações a curto prazo. Isto é um número muito elevado de edifícios e, portanto, está aqui uma boa oportunidade para todos nós podermos trabalhar com todos os materiais que vão decorrer desta abordagem. Todos nós também, ou compramos casa, ou porque conhecemos outras pessoas que compraram casa, as casas são caras, faz imenso investimento nas casas, ai, que bom, já tenho uma casa, e depois, quando chega ao fim de vida, ou quando fazemos obras em casa, as pessoas levam resíduos para um lado qualquer, não sabemos para onde, normalmente para posições ilegais,
E isto dá como origem a desvalorização dos materiais de construção. Portanto, o material de construção, que era uma coisa tão cara, deixou de ter valor e nós próprios estamos todos a contribuir para isso. No que respeita a estes resíduos de construção e demolição, que a Vera já falou aqui sobre a sua definição e que todos nós certamente conhecemos, temos aqui os resultados que apareceram no relatório de Estado de Ambiente de 2024, que evidencia que houve um aumento de recuperação dos RCDs ao longo do tempo. Portanto, temos ali uma tendência crescente e, tirando ali 2014, parece que estivemos sempre acima do limite imposto pela Diretiva 2008-98 da Comunidade Europeia, que era os 70%. Mas se olharmos em mais detalhe para estes valores, e agora os dados de 2022, que ainda não estavam naquele relatório do Estado do Ambiente, mas isto aplica-se para os anos também que lá estavam. Foram produzidos em 2022 3,5 milhões de toneladas de RCDs, isto são os dados da APA. A taxa de recuperação foi de 90%, brilhante, subimos mais uma vez, mais um ponto. Para a reciclagem foi 1,3 milhões de toneladas, cerca de 40%. Para enchimento, que é uma aplicação fantástica, em vez de darmos valor, vamos pô-los num buraco, foram 27%, cerca de 30%. Outras operações de recuperação, 0,9 milhões, não temos cá nada sobre reutilização, portanto, fica assim um bocadinho estranho este tipo de abordagem, dizer, não, nós reciclamos imenso, nós recuperamos imenso, 90%. Efetivamente recuperamos muito pouco. E que se nós pensarmos nestes valores per capita em relação ao resto dos países da Europa, nós estamos muito longe do que os outros países fazem. Aliás, houve uma estimativa há uns tempos que dizem que nós talvez temos de reciclar como deve ser, devem estar ali entre os 3% e os 5%. Isto é só para mostrar qual é a discrepância em relação ao que é apresentado nos dados. E não estou a culpar a APA por isto. Portanto, esta abordagem é o que depois se passa na prática. E, portanto, continuamos a ter aquelas notícias, aquelas duas que eu ali pus são de 2024, não foi assim há tanto tempo, que é as deposições ilegais. Temos assim umas árvores muito bonitas à borda da estrada e por trás das árvores normalmente temos vários resíduos de construção. O que quer dizer que aqueles 3,5 milhões de toneladas que são reportados também não são a realidade, porque os outros são os que estão depositados ilegalmente. E por isso depois todas aquelas percentagens vão baixar, não estamos a referir-nos ao mesmo total do que é ali apresentado. No que respeita às auditorias de pré-demolição, que serão um passo para a gente entrarmos neste sistema da economia circular. Em termos de políticas europeias, foram apresentadas ao longo dos anos várias diretivas, uma primeira em 2014 relativa às oportunidades de eficiência de recursos no setor da construção, por este setor ter sido considerado um setor prioritário. Depois, em 2015, apareceu o primeiro Plano de Ação Europeu para a Economia Circular, que depois veio ser substituído em 2020 pelo segundo plano. Apareceu em 2016 o primeiro Protocolo de Gestão da RCD da União Europeia, em que, no fundo, é até só um caráter voluntário. Em 2018, as orientações para as auditorias aos resíduos provenientes da demolição e renovação dos edifícios. E em 2024 foi feita uma revisão, quer do protocolo de gestão dos RCDs, quer das orientações da Comunidade Europeia para as auditorias, e em setembro saiu este novo relatório que junta aos dois e faz uma revisão com base na experiência. Em 2019, o LNEC candidatou-se a um projeto de financiamento para o desenvolvimento de estándares no setor da construção que promovessem a economia circular. Foi o projeto CLOSER, Close to Resources Recovery, que tinha como principal objetivo elaborar um guia português de auditorias pré-demolição. Portanto, foi promovido, como já referi, por nós e teve como parceiros a Agência Portuguesa do Ambiente e o INPIC. Os objetivos, diríamos, secundários era aumentar a reutilização e a reciclagem dos materiais provenientes das obras de demolição ou reabilitação, e já agora aqui vou alertar para o seguinte: quando se fala do guia português para demolições, aquela demolição significa sempre uma demolição ou parcial ou total, ou seja, corresponde à reabilitação de edifícios ou à demolição de edifícios. Portanto, não é só para a demolição dos edifícios. Tende-se também
separar mais, e estes indicadores depois foram aferidos no fim do projeto, aumentar a separação dos materiais que contêm substâncias perigosas, porque se nós deixarmos as substâncias perigosas continuar no ciclo, cada vez elas vão aumentar mais, portanto têm que ser triadas convenientemente e retiradas, ou os materiais contendo essas substâncias, melhorar a qualidade dos recursos recuperados, portanto, através de uma boa triagem e quantificação dos materiais presentes, e apresentar soluções possíveis de utilização para esses materiais, elementos de construção ou resíduos. O primeiro estudo que se fez dentro deste projeto Closer foi ver qual a situação das auditorias a nível da Comunidade Europeia e verificámos que era muito variável. Tínhamos auditorias de pré-demolição que se centravam na segurança de bens e de pessoas, tínhamos outras que estavam relacionadas com eficiências dos recursos, tínhamos outras auditorias que eram só dedicadas a substâncias perigosas, portanto com alvos diferentes. Daí também o Closer ter aparecido, porque nós já tínhamos essa sensação que cada país fazia aquilo que achou que deveria ser mais adequado. E há também quem fizesse auditorias pré-demolição para todos os materiais nas reabilitações ou demolições. Algumas delas centram só na reciclagem dos materiais, outras são dedicadas à reutilização, umas são voluntárias, outras são obrigatórias, e a sua utilização, quer como voluntárias, quer como obrigatórias, apresentam limites distintos. Eu resumi só aqui os valores que nós tínhamos de 2020, portanto, quando é que elas eram obrigatórias ou voluntárias, quais é que eram os materiais ou resíduos que tinham que ser, quais os materiais que eram o alvo dessa auditoria, e na última coluna, quais os limites aplicados pelos diferentes países. No âmbito deste projeto Closer, uma das nossas tarefas tinha a ver com o enquadramento legal. Portanto, nós queríamos fazer um guia para as auditorias pré-demolição, mas queríamos que ela também depois fosse implementada em termos legislativos. Tivessem tido um período de discussão para se estabelecer a partir de que volume ou a partir de que da área é que se devia aplicar a auditoria pré-demolição. Há um relatório do projeto, e o projeto tem um site que é o closer.unec.pt, que está aqui num destes slides referidos, e vocês, portanto, têm acesso, e se quiserem depois podem lá ir consultar. Foi um estudo do que é que nós queríamos pôr na legislação. O que é verdade é que durante 3 anos não apareceu nada na legislação, e de repente o ano passado apareceu assim uns artigos. Os produtores de RCDs tomam as medidas necessárias para garantir a recolha seletiva dos resíduos na origem, de forma a promover a reciclagem e outras formas de valorização, e na demolição, renovação de edifícios ou infraestruturas de obras públicas, portanto isto é pavimentos, para todas as obras públicas, basicamente, os produtores de RCDs promovem uma auditoria de pré-demolição. Nós ficamos contentes que isto esteja na lei, mas teria sido muito melhor se todos vocês, ou se as empresas de construção, se o público em geral, se pudesse ter pronunciado, vamos aplicar em que condições. As pessoas, quem faz as auditorias, que vão ser os auditores, têm que ter determinadas formações. Não houve ainda formação nenhuma, porque também ninguém informou, isto vai sair agora na legislação, ou estamos a preparar que seja incluído agora na legislação, vamos preparar. Portanto, estamos aqui numa fase um bocadinho de transição, de formar pessoas para poderem fazer as auditorias de pré-demolição. O guia também está, aliás, está aqui agora a referência do site, portanto, o guia também está disponível, e como a Vera há bocado referiu, tem uma primeira fase de um estudo documental, uma segunda fase de um estudo in situ, portanto, na obra, depois é feito o relatório da auditoria pré-demolição, e os 2 primeiros estudos vão dar origem ao inventário com indicação dos materiais, dos elementos construtivos ou dos resíduos, as quantidades, em que condições é que eles se encontram, e para isso foram estabelecidos depois uns modelos que vamos ver um pouco mais à frente. Provavelmente alguns de vocês já terão visto. No que se respeita ao estudo documental, portanto, vai-se começar por ver se existem documentos do edifício, da sua construção. Para muitos deles certamente não existirão, mas pronto, o que se conseguir encontrar, nem que mais não seja começando pela idade do edifício,
que é importante para a qualidade do edifício, também nos pode dar uma ideia do tipo de materiais que eram utilizados ou não, o tipo de estrutura que era utilizada, quais eram as práticas. Portanto, há aqui várias informações, que algumas delas se calhar conseguimos obter, outras não, mas que servem para começar a tipificar o que é que nós vamos ter nesses edifícios. E as fontes podem ser desenhos ou relatórios do edifício, documentação de manutenção, inspeções, fotografias, entre outros documentos. Com isso, começa-se então a construir a nossa base, diríamos assim, de dados relativamente ao edifício, neste caso em relação também à infraestrutura, não é? Vai-se fazer o estudo in situ, que começa por uma inspeção visual, com uma documentação fotográfica, verificar a informação do estudo documental, portanto, nós podemos ter recolhido informação documental, entretanto, ao longo do tempo, os prédios podem ter sofrido alterações e, portanto, tem que se verificar se aquilo efetivamente ainda existe, se não existe, que alterações é que houve. Tem que se fazer pesquisa de materiais perigosos e assinalar os que precisam de ser testados. Podem alguns não ser perigosos, mas o facto de estarem em contato com outros pode originar essa condição deles passarem a ser considerados também como perigosos. Verificar a sua condição em termos da deterioração, isso é importante para as potenciais aplicações que se podem atribuir. Sinalizar quais são os elementos construtivos utilizáveis, definir quais os equipamentos de medição e, numa próxima visita, continuar. Portanto, isto não é uma coisa que se faça de um dia para o outro. Os modelos que foram utilizados basearam-se no nível 2 do Levels. Eu não vou aqui repetir aquilo que a Vera já esteve a dizer, portanto, já ouviram uma vez, não vale a pena ouvir a segunda vez. Portanto, na auditoria de pré-demolição é feita a nível do Levels, na obra propriamente dita é feita a nível 3, portanto, quem está a executar a obra pode utilizar exatamente os mesmos modelos para pôr lá o que efetivamente na prática se recuperou e quais os destinos para os diferentes materiais. Estes modelos também estão na página do Closer. Neste momento são modelos em Excel que iremos digitalizar proximamente. Digitalizar não, vai estar no formato digital, não é digitalizar, vai estar no formato digital para que possa ser mais fácil de manusear. Tem um índice, tem os detalhes do projeto, portanto, quem é que é o dono da obra, quem é que faz a auditoria, toda a informação mais administrativa, e tem também toda a informação que foi recolhida no estudo documental. Depois, em relação ao inventário, tem umas instruções para cada um dos campos que é ali abordados. Vários destes campos são os que estão no Levels, alguns é uma junção do que está no Levels com o que também é feito noutros países. Portanto, o facto de termos feito um estudo de como é que eram realizadas as auditorias noutros países permitiu também aqui juntar mais qualquer coisa. E, por fim, faz o relatório, tendo como base o mapa quantitativo, os resultados dos ensaios. Portanto, se verificar que algum daqueles resíduos é perigoso, isso também deve constar do relatório, até porque todos os resíduos perigosos, como já foi referido, têm que ser removidos por entidade licenciada. Portanto, não vai ser depois quem é responsável por fazer a reabilitação ou a demolição que vai simplesmente tirar esses materiais. Também se pode ter aqui nesta fase, se o dono de obra o quiser, que custos de gestão é que estarão associados à gestão de todos esses materiais. Os recursos, eu normalmente chamo de materiais, porque eu acho que isto, efetivamente, são todos materiais que estão em etapas diferentes do seu ciclo de vida. E depois, a síntese dos resultados é mesmo segundo a abordagem Level, aliás, acho que não, tem depois no caso de estudo. Bem, quando é que se realiza? Portanto, é solicitada pelo dono de obra antes de elaborar o projeto de demolição. Portanto, esta auditoria, os seus resultados, o seu relatório deve estar pronto antes de se avançar para a obra. Isto será uma indicação para quem vai fazer a obra do que é que vai ter pela frente. Portanto, só se tem a ganhar com isso. Podem dizer, mas isto vai atrasar muito. Pois vai atrasar, mas a gente também não precisa andarmos todos a correr, porque as coisas têm que ter o seu tempo. E se não tivermos o tempo, temos os custos.
E, portanto, temos de decidir se queremos fazer tudo muito rápido e ter custos ambientais ou se simplesmente vamos investir a sério no que pretendemos mudar. O relatório da auditoria deve fazer parte, portanto, depois do caderno de encargos para que o empreiteiro possa fazer o orçamento, sabendo já quais são os materiais que vai ter que direcionar para algum lado, que vai ter que remover quantidades, etc. E isto vai fazer com que haja vai evitar com que haja uma concorrência desleal entre as empresas, porque uns vão dizer umas coisas, outros vão dizer outras. Porque nós identificámos isto e aquilo. E o outro, eu identifiquei X e Y. E depois uns não jogam com o outro é mais barato. Está ótimo. E realmente as coisas não podem continuar assim. Quem executa um auditor ou um grupo de auditores com formação académica adequada e formação profissional reconhecida. E esta formação profissional que eu há bocado mencionei, que ainda não está a ser feita. Bons conhecimentos sobre práticas de construção é uma das coisas que as pessoas têm que ter, mas também têm que ter mais conhecimentos sobre sistemas de construção, técnicas de demolição, tratamento e processamento de resíduos, mercados locais de materiais, materiais de construção atuais e passados, e substâncias perigosas. Portanto, isto é um leque de assuntos que se calhar não é uma única pessoa que é conhecedora de todos estes temas e, portanto, há que fazer formação profissional. Aliás, neste projeto Closer, dos pacotes, das tarefas desse projeto foi fazer um inquérito a todas as empresas de construção em Portugal. Foi enviada pelo Olympic a todas as empresas de construção, enviou-se para umas 40.000 empresas, tanto ao quanto me lembro, recebemos 800 respostas, foi bom, tendo em conta que normalmente o número de respostas que se recebe é muito curto, e depois eram perguntas abertas e outras perguntas fechadas, e verifica-se que as pessoas nem sabem a diferença entre reutilização e reciclagem. Isto não é estar a criticar, temos que mudar isto, e temos que mudar fazendo formação das pessoas. E não é só a formação que hoje estamos a ter aqui, tem que ser uma formação a todos os níveis, desde o pedreiro, desde a pessoa que vai lá. Todas as pessoas têm que aprender um bocadinho mais do que fazer só uma formação em segurança, que é aquilo que provavelmente é exigido por lei. Portanto, isso se calhar é muito pouco para se conseguir aplicar. Claro que todas estas alterações são alterações que demoram tempo a implementar-se, mas se não começarem, também nunca mais conseguem implementar. Além de identificar os materiais e classificar ou não como RCDs, o auditor é ainda responsável por indicar destinos possíveis para os diferentes clubes, como seja a reutilização, se é in situ, se é fora da obra, a reciclagem também pode ser in situ ou fora da obra, e deve ser independente do empreiteiro. Portanto, o empreiteiro não pode ser ele a promover a auditoria pré-demolição. Não, o empreiteiro o que vai fazer é que faz o seu inventário quando faz a demolição, usando aqueles modelos. Mas não é ele que vai promover a auditoria pré-demolição. Já agora aqui agora lembrei-me, porque há bocado a Vera, certamente, ainda por desconhecimento, porque foi uma alteração que veio do Decreto-Lei de 2024, aquele número 2, acho que é do artigo 53, sim, que diz que se a reciclagem for feita de acordo com as especificações técnicas, deixa de ser. Não pode. Já caiu esse artigo. Então peço desculpa aqui. Não, mas é assim, a pessoa tem que atualizar, só que as pessoas, nós não temos tempo para andar a ver isto sempre, como é óbvio, não é? E, portanto, de repente, demoram a implementar. E depois de ter durante 4 anos ficou lá na lei, de repente alguém achou, vamos já tirar o artigo 53 que não faz lá falta. Tudo bem. E, portanto, todas estas... E houve um motivo, desculpe interromper, mas já... Eu não consegui saber o motivo. Ok, já tentei. Porque está a ser implementado de forma errada ou... Não me conseguiram explicar. Ok. Pronto, há coisas que acontecem. Portanto, esse artigo, essa parte desapareceu. Continuando. Os desafios resultantes de aplicar estas auditorias. Por um lado, e todos também têm esse conhecimento, a maior parte das empresas de construção são microempresas com reduzido investimento na gestão de resíduos, isto também decorreu do inquérito, só 90%
90% estão neste nível e, portanto, o dinheiro que os seus lucros certamente não servem, não lhes permitem fazer este investimento na gestão de resíduos, portanto, teria que haver um suporte a nível do governo, diríamos assim. Tem falta de conhecimento da legislação aplicável, quer nas operações de eliminação, quer de valorização. Tem pouca prática na prevenção e produção de RCDs, e a prevenção é reutilizar os materiais. Essa é a melhor prevenção que se pode fazer. Eliminam vários materiais de base mineral, todos misturados, e, portanto, a sua valorização será sempre para aplicações de menor valor. A prática de reutilização é preterida, porque se perde tempo, e as substâncias perigosas são muitas vezes mal encaminhadas. Portanto, estes são os principais problemas das auditorias pré-demolição. Já falámos aqui da questão da desconstrução, que foi também referido. Todos nós vemos que temos edifícios muito diversos, com vários tipos de sistemas construtivos, mais ou menos complexos, e, portanto, também fazer auditorias de pré-demolição a este tipo de edifícios e depois fazer uma desconstrução não pode ser também, já diríamos assim, chapa 4. É assim e está feito, mas podemos ir adaptando para como fazer estas alterações. Portanto, é necessário fazer o tal planeamento para desmantelar os materiais presentes, tendo sempre por base que o último material ou o último elemento a entrar é o primeiro que tem que ser retirado. Isto enquanto não temos os novos edifícios em que já temos uma concepção feita para a desconstrução. Ainda vai demorar uns anos. A desconstrução tem como principais objetivos maximizar a reutilização, bem como a reutilização de materiais e elementos, e também friso aqui que quando nós falamos de reutilização é sempre aplicada a materiais ou elementos, não há reutilização de resíduos. O que há para os resíduos é a reciclagem ou outras formas de recuperação. O sucesso da desconstrução vai ter como base se foi feito um bom inventário na fase da auditoria pré-demolição e se foi implementado depois esse plano quando foi feita a demolição. Já falamos aqui dos destinos dos materiais, a reutilização, a reciclagem e outras operações e, em última hipótese, a eliminação, não aquela ilegal que também já falámos, mas também é um caminho. Pelo que vamos vendo, aqui estão as definições de reutilização e reciclagem, não vale a pena também perder aqui tempo. Em termos das fases, começa por se desativar normalmente as instalações de gás, de água, desde que isso não comprometa conseguir-se estar a trabalhar na obra, como é óbvio. Depois a desmontagem de elementos secundários, portas, equipamentos sanitários, revestimentos, depois os primários não estruturais, por último os estruturais. E em todas estas fases tem que se fazer uma triagem adequada dos vários materiais. A desconstrução contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 8 e 12, o 12 que eu mencionei logo no início da apresentação, que é a questão da produção e do consumo sustentável dos materiais. Portanto, pretende-se melhorar a eficiência dos recursos, usar os recursos naturais de forma eficiente. Se nós não estivermos a utilizar aqueles que já foram utilizados, não vamos precisar de ir buscar mais, ou pelo menos não ir buscar tantos recursos naturais, porque temos sempre que ir buscar. Reduzir a produção de resíduos, portanto, estes são alguns dos aspectos, bem como a gestão de produtos químicos e resíduos de uma forma ambientalmente correta. Os prazos de demolição muitas vezes não permitem recuperar os materiais, também já referi aqui, numa condição que sejam de novos ou usados. Realmente, se nós tivermos mais tempo para estar aqui a tirar este placar, em vez de chegar aqui e partir tudo, vai ser completamente diferente. Os métodos de construção dificultam, portanto, a recuperação dos materiais no fim de vida e a mistura dos materiais perigosos com os restantes não perigosos. E muitas vezes também não há espaço para colocar estes materiais que foram alvos de retirada do edifício. Acresce ainda que o mercado de materiais recuperados é pouco desenvolvido, especialmente se falarmos em relação ao mercado dos materiais reutilizados. Existe uma oferta limitada e com grande variabilidade. Eu espero ainda ver um dia aquilo que acontece em muitos países que temos,
sítios em que a gente vai lá ao portal e diz no sítio tal há 14 metros cúbicos deste material, nesta condição, e por aí fora. Também vamos lá chegar. Demora mais um bocadinho, mas vamos lá chegar. Estou confiante nisso. As dificuldades, as políticas climáticas centradas na redução de emissões centram-se nas emissões operacionais, e só há relativamente pouco tempo é que se começou a falar mais das emissões incorporadas nos materiais, que têm a ver com a fase do seu fabrico. E isso corresponde a cerca de 10% do total dessas emissões, e que não convém descartar, porque nós temos que tentar minimizar todas, não é só umas. A urbanização e o crescimento populacional conduziram ao máximo de construção de novos edifícios e, portanto, a descarbonização é cada vez mais essencial. Em síntese, em relação à desconstrução, é fundamental para providenciar materiais e soluções ecoeficientes, contribuir para um produto que no fim da sua vida útil seja usado de novo para criar mais valor, e a racionalização na utilização dos recursos minerais naturais é outro passo importante relativo à desconstrução. Portanto, temos que recolher mais, classificar melhor, valorizar mais. Em relação à condição dos materiais, as opções de utilização dos materiais provenientes da desconstrução têm por base observar certos objetivos e certos critérios técnicos. Por exemplo, eu posso ter ali aquelas telhas, até posso não ter uma aplicação de imediato para os usar, especialmente pretende sempre que essa aplicação seja o mais perto possível do sítio onde está a acontecer a desconstrução, porque todas as distâncias de transporte associadas aumentam-nos a quantidade das emissões de CO2, mas há várias aplicações. Eu pus ali alguns exemplos do ArcDaily, que é um site que tem sempre casos para vários materiais. Há umas aplicações de utilização de telhas. Não é como telha, mas são aplicados, em vez de ser partido, se a gente não partir, não precisamos de fabricar para aquela aplicação. Põe-se ali, serve para aquela aplicação. A definição dos critérios depois para a sua utilização, esse é um aspecto crítico, apesar que também já temos vários projetos de investigação a trabalhar na área, nomeadamente na utilização do aço da construção. Já estão a ser, em alguns países, desenvolvidas especificações técnicas para a sua reutilização, e bem como, por exemplo, mesmo para o próprio betão, porque temos casos em que se vai cortar um bocado de uma parede e esse bocado de parede é transportado para o outro lado, desde que ele tenha as condições adequadas para continuar a ser usado. Ou seja, não vamos continuar a partir tudo. Essa parte eu acho que é muito relevante. Devem ser identificados sempre os materiais que já referimos com substâncias perigosas, definir potenciais anomalias ou tipos de degradação. Esses critérios de avaliação são difíceis de concretizar, mas consegue-se. Portanto, não vamos dizer é difícil de concretização, nunca vamos conseguir isto, não. Se já se está a conseguir noutros países, nós podemos fazer o mesmo, e mesmo não tivesse noutros países, nós fomos pioneiros em termos da Europa da legislação para os RCDs, portanto também podemos ser pioneiros noutro tipo de especificações para materiais. Na maior parte das vezes, os diversos intervenientes têm diferentes perspectivas sobre a avaliação da condição e temos que chegar aqui a um consenso como é que nós vamos avaliar. Porque se de acordo com o LEED ou com o BREEAM ou com qualquer outro, cada um define a maneira como vamos avaliar as condições de materiais, lá está. Temos de ter realmente um consenso mais abrangente a um nível global. Portanto, esta subjetividade vai ter que ser, ao longo do tempo, minimizada. As auditorias pré-demolição na avaliação dos materiais são vitais para os valorizar, a identificação clara de substâncias perigosas também, atribuir a condição dos recursos. Nós começamos por fazer uma atribuição muito simplificada, que está aqui, só está nesta primeira fase, mas que vai ser agora começar a ser refinada. O que se pretende aqui é, quando as auditorias de pré-demolição forem implementadas, o que se pretende é que quem está no terreno, e lá está, temos as tais microempresas, pequenas empresas, que se calhar não têm a mesma capacidade de avaliação que uma grande empresa de construção. Se dissermos, a condição do material é muito boa porque não tem anomalias ou são insignificantes. É boa se do ponto de vista estético houver anomalias.
É média se condicionar a reutilização. É má se puser em risco à segurança ou à saúde. Portanto, é uma maneira muito básica, para já, de ver a condição dos materiais, que pode ser ir refinando ao longo do tempo, mas que permite, numa primeira fase, que as pessoas rapidamente percebam como é que podem avaliar qual a condição dos materiais para os poder colocar novamente em serviço. No que respeita a substâncias perigosas, no projeto Closer também se fez um levantamento de várias substâncias perigosas que são usadas no setor da construção em vários países. Muitos destes materiais, provavelmente aquele que é mais conhecido e que também já aqui foi falado, é a questão do amianto, mas a boa triagem vai nos permitir separar estas substâncias. Aliás, eu diria que os dois pontos essenciais numa auditoria pré-demolição é estabelecer bem a condição em que os materiais que estão, para saber como aplicar a seguir, e a existência ou não de substâncias perigosas. Isto é essencial mesmo. E sendo essencial, tem que ser do conhecimento das pessoas. Portanto, temos que perceber um bocadinho mais sobre estes temas. Em termos ambientais, as substâncias perigosas aumentam a concentração aumenta a sua concentração na cadeia alimentar, podem provocar danos nos sistemas ecológicos com a redução do número das espécies, também tem efeitos na saúde pública, em termos carcinogénicos, tóxicos, dano do sistema nervoso central ou substâncias carcinogénicas, mutagénicas e reprodutoras. Portanto, há aqui muitos efeitos a considerar. Elas impactam em todas as fases de vida do ciclo do edifício e as diferentes exposições a que as pessoas estão expostas a estas substâncias vão determinar o risco para essas pessoas ou para o ambiente. Aqui é a escala que foi utilizada no projeto Closer. Portanto, tem ali, isto são, assim, nós temos aqui uma lista, parece que poucas substâncias, talvez estejam aqui mais de 3.000 substâncias à vontade, porque isto são grupos de compostos químicos. Entre eles temos alquilfenóis, temos o BPA, o bisfenol A, os polímeros explorados. Temos uns que ultimamente se tem falado muito, que é os PFAs, também estão aqui no meio deste grupo. Temos o amianto. Há bocado falou da madeira, da questão do caruncho, mas um dos principais problemas é os produtos que são utilizados para o caruncho, que é o pentacloroquinol ou o creosoto. Portanto, todas estas substâncias podem estar presentes e caso se suspeite que elas existem, e essa suspeição pode advir do facto da idade do prédio. A partir de certa altura, certos materiais, certas substâncias passaram a ser proibidas, portanto, pela idade do prédio, temos logo aqui fazer uma primeira triagem, se vale a pena ir testar se elas existem ou se não existem. Para além da questão da condição de estar em boa condição, má condição, a questão das substâncias perigosas também é aqui relevante. Como também foi referido, e estão aqui exemplos numa casa, os vários sítios onde nós podemos encontrar materiais contendo fibras de amianto, como me referiu, condutas, revestimentos interiores, nos telhados, nas paredes. É uma panóplia de sítios para nós utilizarmos, ou para ter sido utilizado, porque a partir de 2005 passou a ser proibido, e só que como tinha propriedades muito boas, era utilizado para tudo. Temos também, por exemplo, se olharmos aqui para uma sala de aula e pensando só aqui em alguns sítios, mesas, cadeiras, isolamento, iluminação, pavimentos, paredes, o que é que nós podemos ter aqui? Podemos ainda ter mercúrios em lâmpadas fluorescentes, podemos ter retardadores de fogo que têm BPAs, podemos ter tintas com compostos orgânicos voláteis, normalmente designados por COVs, podemos ter isocianatos nas madeiras dali daquelas mesas, formaldeído, mais uma vez compostos orgânicos voláteis, portanto, todas estas situações têm que ser verificadas com bastante atenção. E os PFAs, que há bocado falámos, talvez vocês já tenham ouvido falar muito dos PFAs por causa dos revestimentos antiaderentes das frigideiras. Pronto, os PFAs são um bocadinho como o amianto, diríamos. Em que aspecto? No aspecto têm propriedades muito boas. São repelentes de água, de óleo, resistem a manchas, retardador de fogo, conferem antiaderência. Perfeitos. O único problema é que depois causam muitos problemas a nível de saúde e ambientais. E, portanto, parece que agora já, penso que talvez a semana passada, saiu um estudo que se consegue quebrar as cadeias dos PFAs.
porque eles são conhecidos como as substâncias eternas, porque não se conseguia dar cabo destas substâncias. Vais análise ao sangue a pessoas, por exemplo, em Portugal, todas as pessoas fizeram essa análise ao sangue nesse estudo, e em muitos países, todas tinham PFAs acima do limite. É como os microplásticos e outras coisas. Efetivamente, nós vamos usando os produtos aparecem, são muito bons, mas muitas vezes são muito bons, mas ainda não se tem conhecimento suficiente sobre a sua utilização. Desculpe eu estar a perder um bocadinho mais de tempo sobre isto, mas acho que é bom nós estarmos alerta sempre que nos aparecem assim mais umas substâncias e tentar também acompanhar um bocadinho o que é que isto nos pode influenciar na nossa vida, das nossas famílias. Voltando agora ao projeto Closer e finalmente ao caso de estudo, vocês agora vão achar, bom, bem, agora um caso de estudo fantástico, um prédio, foi um trabalho, foi. Não foi um prédio porque este projeto Closer teve um tempo de duração de 1 ano. E foi num mês que nós conseguimos que uma empresa das 200 que contactámos, empresas grandes, disse, nós temos nesse mês, temos uma obra, se quiserem podem fazer lá a auditoria pré-demolição. E predispuseram-se e acompanharam a auditoria, foram fantásticos, empenharam-se e foi as infraestruturas de Portugal, portanto não é nenhum segredo, porque isso também está escrito no relatório correspondente e que está disponível publicamente, e não é por ser as infraestruturas, podia ter sido outra empresa qualquer, que tinha um armazém, este armazenzinho de materiais, na estação da Malveira. Ia ser demolido, se quiser, podem fazer. Nós a única coisa que sabemos é que temos aqui assim uns painéis que têm amianto, que são ali aqueles superiores. Tudo bem, por trás daqueles painéis de amianto existiam umas asnas de madeira e estavam em contacto. O que é que fizemos? Fizemos análise de microespia para detectar a presença de fibras de amianto, verificámos que apesar de estar em contacto, não estavam contaminados e, portanto, estas madeiras, que eram madeiras estruturais, poderiam ser utilizadas. E depois fez-se o inventário, então, de todos os materiais que estavam presentes. O betão, misturas de betão e tijolos, que também já lá existiam, porque dentro deste armazém havia caixas de amostras que tinham sido de perfurações que tinham feito, portanto, aquilo era uma mistura de vários materiais que existiam lá e que parte deles também foi utilizado para a recuperação desses próprios materiais. Havia ladrilhos, telhas, e na parte de ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos tínhamos as telhas, tínhamos as portas de ferro, tínhamos as tais madeiras estruturais, tínhamos os metais, tínhamos equipamentos elétricos e eletrónicos, uns perigosos, tínhamos lâmpadas fluorescentes contendo o mercúrio, portanto, tínhamos materiais contendo amianto, tínhamos madeira que não foi, verificámos que não estava contaminada, que parte dela depois acabou por ter que ser eliminada porque a condição estava muito deteriorada numas extremidades e não pôde ser aproveitada, mas não foi por uma questão de conter substâncias perigosas. E depois daquele inventário, chegamos a este quadro resumo de síntese, que este sim é um quadro igual, basicamente igual ao do Levels no nível 2. A única diferença é que em relação à reutilização, colocamos ali um sistema de 3 estrelas, se houver mais ou menos reutilização, no fundo para incentivar a reutilização. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, peço desculpa, é que isto é um inventário de materiais e de elementos construtivos e de resíduos de construção e demolição. Portanto, isto não é só para reciclagem, não é só para reutilização, é para tudo. É para materiais contendo substâncias perigosas, sem substâncias perigosas, portanto, o que se pretendeu foi abranger o máximo possível dos materiais existentes quando se vai fazer uma reabilitação ou uma demolição, seja qual for o edifício. Foi estabelecida depois a ordem após a auditoria pré-demolição em que se deveria fazer a remoção, portanto, para a desconstrução, portanto, a remoção do amianto, depois foram retiradas as caixas de amostras, desmontados os componentes elétricos, removidos os elementos de aço, desmontadas as portas, remoção das telhas, depois retirou-se a estrutura de madeira. Pronto, tem aqui assim o esquema da desconstrução deste caso de estudo. Aqui são as várias etapas da desconstrução, foi sempre sendo fotografada a ver o que é que ia sendo tirado, o acondicionamento dos materiais no final,
Agora aqui isto é só um vídeo muito curtinho da parte da retirada dos painéis de amianto, portanto, por uma empresa licenciada. E, como veem, eles estão devidamente protegidos com os EPIs adequados para poderem estar a fazer este trabalho. Fez também um pequeno estudo muito básico e foi com base numa ferramenta desenvolvida por outro projeto financiado pelo EA Grants, relativamente aos impactos económicos e aos impactos ambientais. O primeiro é ambientais, peço desculpa. Portanto, tenho que fazer esta alteração antes de se dar a apresentação. O primeiro são os impactos económicos da recuperação da madeira estrutural, das telhas de cerâmica, das portas de aço. E, portanto, temos ali, em termos ambientais, uns bons impactos. Na parte dos impactos económicos e mesmo da parte dos ambientais, portanto, que é as duas primeiras colunas, aparentemente conseguiu-se um menor impacto com a reutilização do que com a reciclagem. Mas isto decorre da maneira como a reutilização e a reciclagem são observadas do ponto de vista da análise do ciclo de vida, que é uma coisa que tem que ser alterada. Em termos dos impactos económicos, vemos ali, tivemos a reutilização com um considerável valor pelo facto de se ter recuperado bastantes materiais. Posso-vos dizer, por exemplo, as telhas foram depois utilizadas numas vivendas que havia ali perto da estação, porque toda aquela zona utilizaram mais ou menos os mesmos materiais, são da mesma época. E, portanto, as pessoas aproveitaram, faltavam telhas para substituir. Numa primeira fase pode ser por uma doação, mas se houver um mercado de materiais a reutilizar, será um material a reutilizar que evita as questões do carbono incorporado, que já falei há bocado, de aumentar a quantidade dessas emissões, e permite talvez até ter um custo mais baixo com estes materiais, porque eles já tinham sido usados desde que eles estejam em condições e não tenham as benditas substâncias perigosas. E agora um caso bem diferente, que é a Inglaterra. Isto eram os armazéns de carvão. Portanto, se virem que estas estruturas todas são estas mesmas estruturas que estão aqui, acrescidas com mais qualquer coisa, mas que efetivamente a pessoa olha para isto e diz, bom, que bom poderem aproveitar todos estes materiais, em vez de terem demolido, destruído tudo e ter feito ali, isto atualmente é uma galeria comercial. Portanto, acho que é um bom exemplo que se compara em tudo ao exemplo que eu apresentei. Não se esqueçam. Essa parte eu acho que é importante. São armazéns. É só por isso, não é por mais nada. Em síntese, as auditorias têm como objetivos gerais promover a eficiência de recursos, a transição do setor de construção para uma economia circular, minimizando a contaminação dos materiais e elementos, melhorar as condições de segurança dos trabalhadores, porque se realmente se identificarmos os perigosos, estamos a melhorar as condições de segurança para quem depois vai efetivamente fazer essas demolições, indicação de destinos para os materiais, disponibilização de informação mais concreta sobre esses materiais, promove-se a desconstrução, aumenta-se a qualidade dos RCDs, prioriza-se a reutilização e há uma melhor comparabilidade entre aquilo que é previsto na auditoria e aquilo que depois na obra realmente acontece. Muito obrigada pela vossa atenção. Estou à disposição para qualquer questão.